Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam todos muito bem-vindos ao canal das Críticas. Eu me chamo João Vitor da Silva e hoje vamos aí prosseguir com resumindo a franquia Jogos Mortais. A gente já fez 2 vídeos dessa saga, onde a primeira parte nós conversamos com vocês sobre a respeito de algumas coisas do curta de 2003 e também do primeiro filme de Jogos Mortais de 2004. No segundo vídeo a gente falou de Jogos Mortais 2 e a gente pulou lá para o final e falou sobre Jogos Mortais X, porque cronologicamente esses filmes estão seguindo essa ordem. E hoje a gente vai falar sobre os 3 próximos filmes dessa franquia, que é Jogos Mortais 3 de 2006, Jogos Mortais 4 de 2007 e Jogos Mortais 5 de 2008, se eu não me engano. E hoje a gente vai fazer mais um episódio aí do resumindo a franquia de Jogos Mortais. Então chega de papo e bora pro vídeo conversar sobre Jogos Mortais 3. Saw ou Jogos Mortais 3 é um filme cânado-estadunidense de 2006 dos gêneros de terror e suspense, dirigido por ele de novo, Derek Lynn Bousman, que dirigiu o filme anterior, o segundo filme de 2005, e é o terceiro longa-metragem dessa série de Jogos Mortais, parcela do diretor do primeiro filme, James Wan, e do roteirista dos 2 primeiros filmes, o Leigh Whannell, e do co-roteirista e diretor do segundo longa de Jogos Mortais, Derek Lynn Bousman. E como seu antecessor, o filme recebeu luz verde imediatamente após o fim de semana bem sucedido de estreia do filme anterior. As filmagens deste terceiro filme aconteceram em Toronto de maio a junho daquele mesmo ano de 2006. Leigh Whannell pretendia tornar a história mais emocionante do que os episódios anteriores, especialmente com o enredo de Amanda e Jigsaw, o John Kramer. Esse episódio de Jogos Mortais foi dedicado a um dos produtores da franquia que havia morrido, o Greg Hoffman, falecido em 4 de dezembro de 2005. Vamos conhecer essa maravilhosíssima história. Tudo começa onde o filme anterior parou. Depois de ser preso no banheiro, o detetive Eric Matthews quebra o pé com a tampa do vaso sanitário para escapar. 6 meses depois, a cena de um novo jogo de Jigsaw é descoberta pela equipe SWAT do oficial Rigg. A vítima, Troy, teve que arrancar as correntes de seu corpo para escapar de uma bomba, mas o que acontece é que ele não consegue escapar e acaba falhando no jogo. A detetive Carrie aponta que a saída da sala foi fechada, quebrando o modus operandi de Jigsaw, de permitir que suas vítimas tivessem a oportunidade de sobreviver, sequestrada e acordada com um arnês preso às costelas. Ela recupera a chave de um copo de ácido conforme as instruções, mas abrir a fechadura não evita que a armadilha a mate. Ela tenta resolver, mas ela infelizmente não consegue e é despedaçada pela ferramenta que corta em várias partes iguais. Agora vamos descobrir o que de fato Jogos Mortais 3 tem mais de interessante. Conhecemos a doutora Lynn, interpretada por Bahar Sokmeh, uma doutora que, embora esteja em uma crise de seu relacionamento, de seu casamento, trai o seu esposo com um outro cara ali. É o seguinte, Lynn Dellon é sequestrada no hospital em que trabalha e é levada a John Kramer, agora acamado. Sua aprendiz Amanda prende uma coleira armada com 5 cartuchos de espingardas em volta do pescoço de Lynn, que está conectada ao monitor de frequência cardíaca de John e detonará se ela sair do alcance ou se John morrer. Lynn é instruída por Amanda para mantê-lo vivo até que outro sobrevivente termine o jogo mortal, um tal de Jeff, que no caso dele, ele busca a sua vingança pela morte de seu filho. O primeiro teste de Jeff o leva a um freezer de carne onde ele encontra
Danica, a única testemunha do acidente que se recusou a testemunhar no tribunal, completamente nua e acorrentada a uma estrutura de metal dentro do freezer da fábrica, com bicos dentro da estrutura borrifando água nela. Jeff recupera a chave depois que Danica o convence a ajudá-lo, mas ela morre congelada antes que ele possa fazer alguma coisa. No próximo teste, o juiz Halden, que proferiu uma sentença branda ao motorista que causou a morte de Dylan, é acorrentado pelo pescoço ao fundo de um tanque. Carcaças de porcos podres são jogadas em um moedor que enche lentamente o tanque até que Jeff o salva, queimando os pertences de Dylan em um incinerador para recuperar uma chave. O terceiro teste envolve Timothy, um motorista que matou Dylan, que está amarrado a uma máquina que torce e quebra lentamente seus membros, e depois sua cabeça. A chave está amarrada ao gatilho de uma espingarda fechada que dispara depois que Jeff a recupera, matando o tal desse Halden. Jeff não consegue salvar Timothy a tempo, a máquina quebra seu pescoço apesar de perdoá-lo. Seu desgraçado! Lynn é forçada a realizar uma cirurgia improvisada para aliviar a pressão no cérebro de John. A cirurgia foi bem sucedida e Lynn convence John a ordenar que Amanda retire a coleira. No entanto, Amanda recusa e ameaça a vida de Lynn, ficando com ciúmes de suas interações com John Kramer. John implora a Amanda que admite não acreditar mais em sua filosofia e ter armado as armadilhas de Troy e Carrie, recusando-se a ouvir os avisos de John. Então Amanda atira em Lynn assim que Jeff chega. Agora se preparem para um plot twist que vão mudar as suas experiências cinematográficas, que até o M. Night Shyamalan vai aplaudir de perto. Olha, Jeff, que é revelado ser o marido de Lynn, retalha atirando em Amanda com uma arma fornecida por John após seus testes. Quando Amanda morre, John revela que o teste de Lynn era, na verdade, John estava ciente de seus motivos e não estava disposto a permitir que um assassino continuasse seu legado. Ele então se dirige a Jeff, oferecendo-se para chamar uma ambulância para Lynn se ele tiver aprendido tudo com a sua aprovação e aceitar o último teste: matar John Kramer ou perdoá-lo. Jeff corta a garganta de John com uma serra elétrica, ativando a coleira de Lynn enquanto a sala é fechada. Antes de morrer, John pegou um gravador para informar Jeff que sua filha, Corbett, também foi capturada e ele deveria enfrentar outro teste e fim de filme. Vamos de algumas curiosidades de produção. Depois que a atriz Bahar Sommer apareceu no filme Crash Trazer Sem Limite de 2004, a Lionsgate a quis no próximo filme de Jogos Mortais. Ela foi escalada para Jogos Mortais 3 no papel da doutora Lynn Dillon. Não sendo fã de filmes de terror nem ter visto os dois primeiros filmes inteiros de Jogos Mortais, ela achou o papel muito desafiador. Em entrevistas, ela afirmou: "Tive pesadelos no primeiro mês que estive no set", disse ela, fecha aspas. Ela, no entanto, gostou de não ser rotulada como do Oriente Médio, como na maioria de seus papéis anteriores. Django McFarlane, fã de certos filmes de terror, incluindo Jogos Mortais, foi escalado como Jeff depois de ler e ter gostado do roteiro do filme. Costa Mandilo foi escalado como Hoffman após ser apresentado ao diretor do filme. Mandilo explicou: "Em algum momento fui apresentado ao diretor e ele perguntou se eu queria vir e me divertir por uma semana em Jogos Mortais 3. Vamos nos divertir um pouco." Então, estando naquele filme por 1 ou 2 minutos, aproveitei o máximo que pude e me diverti muito com a galera. Monica Potter, que interpretou a Alison, a esposa do Dr. Gold no primeiro filme, foi convidada para reprisar seu papel no filme, mas recusou a oferta por
falta de interesse. Ela sentiu que tinha feito muito com o primeiro filme. Da mesma forma, o papel de Rick não foi significativamente reduzido, já que o ator Larry Bench não estava disponível devido ao seu trabalho Angela Eyes de 2006, na mesma época que estava se rodando Jogos Mortais. E apesar das tentativas dos cineastas de fazer sua agenda funcionar, Bench só conseguiu filmar um dia. Agora vamos sobre algumas curiosidades sobre as filmagens de Jogos Mortais 3. Jogos Mortais 3 recebeu um orçamento maior com 10 milhões de dólares em comparação a 4 milhões de dólares em relação a Jogos Mortais 2. As filmagens ocorreram durante 27 dias no CineSpace Film Studio de Toronto, de 8 de maio de 2006 até o final de junho daquele mesmo ano. A produção pegou emprestado inclusive o conjunto de banheiro usado em Todo Mundo em Pânico 3, que parodiava a franquia Jogos Mortais. Quase todas as transições de um lugar para o outro não foram feitas com efeitos digitais. As transições foram filmadas no local mesmo. Por exemplo, quando a câmera passa da cena do crime de Troy para Carrie na banheira, Meyer teve que correr, tirar toda a roupa e pular na banheira. Visualmente, o filme é semelhante aos dois filmes anteriores, usando cortes rápidos e ritmos acelerados. O diretor disse: "Estamos usando muitos chicotes e molduras de flash para criar uma sensação dinâmica." Fecha aspas. A versão original do filme durou pouco mais de 2 horas e várias cenas foram cortadas. Uma cena que mostrava Jigsaw se arrependendo de suas ações também foi cortada. Tobin Bell, o ator que faz o Jigsaw, diz: "Estou feliz que eles tenham cortado aquela cena. Esse cara sabe exatamente o que está fazendo. Ele começa com o modelo e depois refina? Sim, provavelmente o faz, mas há certas coisas que são interessantes e avançam a história. Há outras coisas que são basicamente uma espécie de história de fundo e você realmente não precisa saber." Fecha aspas. Vamos falar sobre a repercussão da crítica e da bilheteria. Jogos Mortais 3 foi lançado em DVD e Blu-ray pela Lionsgate Home Entertainment em 23 de janeiro de 2007 e liderou as paradas de vídeo doméstico nos Estados Unidos e Canadá com 1,6 milhões de unidades vendidas no primeiro dia e terminou a semana com 2,5 milhões de unidades vendidas. A Rotes Edition também foi lançada naquele dia e apresenta um corte de 113 minutos do filme que inclui mais sangue na produção. Uma versão do diretor de 120 minutos foi lançada em 23 de outubro de 2007, coincidir com o lançamento teatral de Jogos Mortais 4 em 26 de outubro. Também inclui um final alternativo. O filme arrecadou em torno de 47,5 milhões em home video. Jogos Mortais 3 estreou em primeiro lugar com 4.700 telas em 3.167 cinemas, arrecadando 33,6 milhões em seu fim de semana de estreia, com um aumento de 2% em relação a 1,7 milhões em comparação a Jogos Mortais 2. Teve a maior estreia do fim de semana do Halloween em 5 anos, até ser derrotado em 2011 pela animação da DreamWorks Gatos de Botas, arrecadando em torno de 34 milhões de dólares. Agora vamos à nossa opinião sobre Jogos Mortais. Ainda que não seja uma obra-prima como o primeiro filme, assim como o filme anterior, Jogos Mortais 3 tem um roteiro mais simples. Eu acho as mortes e as armadilhas desse filme bem arquitetadas. A morte da primeira vítima e da Carrie são fortes e pesadas. Embora eu veja como cenas de violências gratuitas, ainda assim oferecem coisas muito interessantes. Mas nem tudo são flores, pois a direção novamente de Darren Busman é muito patética. Ela tenta buscar inspirações no tipo de cinema oferecido pelo James Wan, mas não consegue trabalhar com mais originalidade. Essa questão dos ciúmes entre a Amanda da
com a Doutora Lin e o Jigsaw me dão um certo incômodo, até porque são realizadas de uma maneira muito pobre, mas até que tem ali uns pontinhos de seus charmes. Jogos Mortais 3 é um bom filme de terror da franquia de Jogos Mortais, mas falta mais desenvolvimento e eu acho a resolução final desse projeto muito ridícula e muito broxante. Bom, como eu mencionei, Jogos Mortais 3 faturou e arrecadou em torno de 80,2 milhões nos Estados Unidos e Canadá, e totalizando aqui uma bilheteria de 165 milhões respectivamente, né, em todo o mundo, e fez muito sucesso. E é óbvio que a Lionsgate, que não é boba nem nada, queria uma nova sequência para o ano seguinte, e a gente vai conversar agora sobre esse filme de Jogos Mortais 4. Jogos Mortais 4 é um filme de terror e suspense de 2007 dirigido por Darren Busman e roteirizado por Patrick Melton e Marcus Dustin, com argumento do Melton, do Dustin e por Thomas Fenton. É o quarto filme da franquia Jogos Mortais e sequência direta do filme anterior, Jogos Mortais 3, lançado em 2006, estrelado por Tobin Bell, Channing Smith, Costa Mandillo e Beth Russell, com acréscimos aqui dos atores da atriz Athena Karkanis, Billy Utz e Mark Adams, e também por Julian Riching. Jogos Mortais 4 foi o primeiro filme da franquia a não ser roteirizado pelos criadores do filme original, Leigh Whannell ou James Wan. Foi novamente lançada pela Lionsgate Filmes nos Estados Unidos em 26 de outubro de 2007 e arrecadando em média 139 milhões em todo o mundo. Então vamos aí conversar sobre essa história maravilhosa de Jogos Mortais 4. Durante a autópsia de John Kramer, um microcassete revestido de cera é encontrada em seu estômago. O detetive Mike Hoffman é chamado para ouvir a fita, que diz que ele ainda será testado e os jogos vão continuar. Então, dentro de um túmulo, Trevor e Ark Blank são acorrentados pelo pescoço a um dispositivo semelhante a um guincho. As pálpebras de Trevor e a boca de Ark foram costuradas, tornando impossível a comunicação nas proximidades. Trevor acidentalmente ativa o dispositivo, que começa a juntá-los e em seguida ataca Art em pânico cego. Art então ganha vontade e consegue matar Trevor para recuperar a chave de seu colarinho e se libertar, rasgando seus lábios no processo. Em um flashback, Art encontra dois itens esperando por ele em outro lugar. Uma mensagem gravada em um envelope contendo instruções deixadas por Jigsaw. Já se passaram 6 meses desde o desaparecimento do detetive Eric Matthews e 4 dias desde a morte da detetive Alison Carey. Lisa então descobre o cadáver de Carey ainda pendurada no arnês da inevitável armadilha em um local não revelado, e depois de alertar o tenente Daniel Rigg por invadir uma porta não segura, Hoffman é apresentado aos novos agentes do FBI, Peter Strom e Lindsay Pérez, que eram os contatos de Carey, e guardem esses nomes, pois eles vão ser muito úteis no decorrer dos próximos filmes da franquia. Depois de chegar à conclusão de que esta armadilha era inevitável, Strom e Pérez deduzem que Amanda Young, aprendiz de Jigsaw, teria precisado de ajuda para essa armadilha, indicando que há um outro aprendiz
envolvido. Rigg, cheio de depressão, acredita que Eric Matthews ainda está vivo, mas Hoffman diz a ele que as chances são altamente improváveis e que é hora de desistir e seguir com sua própria vida. Naquela noite, Rigg é atacado em sua casa e Hoffman desaparece. Quando Rigg acorda, uma fita de vídeo o informa que Matthews ainda está vivo com 90 minutos para se salvar e que a sobrevivência de Hoffman também está em jogo. Ele então passa pelo seu primeiro teste, no qual encontra uma mulher chamada Brenda. Saul aconselha para ir embora, mas o instinto natural de Rigg de ajudar os necessitados atrapalha seu julgamento. Quando Rigg remove a máscara de porco que cobre o rosto dessa mulher, ele aciona a armadilha que começa a arrancar lentamente o couro cabeludo de sua cabeça. Ele consegue libertá-la, mas para sua surpresa, ela o ataca com a faca. Brenda foi informada por Jigsaw que Rigg iria prendê-la e a única forma de evitar a prisão é matá-lo. Então, Rigg a joga através de um espelho, matando-a e sai para encontrar o seu segundo teste. Algum tempo depois, a polícia, ao lado de Strong e Pérez, entra no apartamento para encontrar o cadáver de Brenda, mas também encontra fotos de uma mulher chamada Jill Tuck, a ex-mulher de John Kramer. A polícia a leva para uma sala de interrogatório sobre o jogo atual de Jigsaw, mas ela afirma não ter nenhum conhecimento. Comigo? Por que querem falar sobre mim? Não tem nada a ver comigo. Parem de perder tempo e vamos direto ao assunto do porquê. O próximo teste de Rigg está em um motel, onde ele é instruído a sequestrar o gerente Ivan Lesnar, que se revela ser um estuprador em série. Irritado ao ver os vídeos das façanhas de Ivan, Rigg força Ivan a cair em uma armadilha pré-arranjada que o obriga a arrancar os seus olhos. Ele não consegue fazer isso a tempo e a armadilha arranca todos os seus membros do seu corpo. Mas decida rápido. Em 60 segundos, a escolha será feita por você. O próximo teste de Rigg ocorre em uma escola onde ele atacou um homem chamado Rex, absorvido de abusar de sua família, uma mulher e a sua filhinha, embora a carreira de Rigg tenha sido salva por Hoffman. Em uma das salas de aula, Rigg descobre Rex e sua esposa Morgan acorrentados costas com costas e empalpados por vários espinhos de metal, com Rex morto e Morgan agarrada à vida. Rigg diz a Morgan que ela mesma deve remover os espinhos antes de sair, acionando um alarme de incêndio enquanto ele faz. O agente Strom e a agente Pérez chegam ao local, onde ficam sabendo que todas as vítimas foram defendidas por Art, que também é advogado de Jill. Depois que um fotógrafo é morto acidentalmente no local, Pérez encontra Billy, o fantoche de Jigsaw, no escritório. Ela é informada de que Strom em breve tirará a vida de um homem inocente e que o próximo passo de Pérez é crítico. Ignorando as pistas anteriores que ela está em perigo, a agente Pérez continua com a investigação antes que o rosto de Billy exploda, enviando estilhaços em seu rosto. Strom faz conexões da história de Jill com Gideon Meat Factory, cenário do teste final do agente Rigg. Strom chega, mas se perde seguindo acidentalmente Jeff Detland. Enquanto isso, o agente Rigg se aproxima de seu teste final. Na sala ao lado do Stanwart, Matthew e Hoffman foram revelados anteriormente que se a porta fosse aberta antes que o cronômetro de Rigg expirasse, a cabeça de Matthew seria esmagada entre dois blocos de gelo e Hoffman seria eletrocutado por um dispositivo complexo. Rigg passa pela porta com 1 segundo de sobra. Apesar das tentativas de Matthew de impedir Rigg atirar nele, ele é morto. Rigg atira em Art, enquanto em outra sala, Strom encontra Jeff, que empunha uma arma. O agente Strom, que não sabe que Jeff está procurando freneticamente por sua filha, mata Jeff.
Rothman, que nunca esteve em perigo e é outro aprendiz de Jigsaw, se levanta e sela Rigg, deixando ele lá para morrer. E na outra sala, o oficial Strong é trancado por Hoffman e um final onde John Kramer, mesmo morto, ainda continuará fazendo os jogos sádicos e terríveis desta franquia. Bom, vamos falar agora sobre a produção de Jogos Mortais 4. Em janeiro de 2007, o roteirista e também diretor do primeiro Jogos Mortais, James Wan, afirmou que um roteiro estava em desenvolvimento. Leaf Whannell disse ao estúdio que ele e o próprio James Wan seriam os produtores executivos, afirmando, aliás, James Wan e eu, como produtores executivos, ainda estamos tratando isso como nosso bebê. Ainda iremos supervisioná-lo. Definitivamente estive a par das ideias que os roteiristas e produtores tiveram e aos roteiros que escreveram e está indo muito bem. Estou realmente animado. Fecha aspas. No mês seguinte, Darren Bousman, que anteriormente dirigiu Jogos Mortais 2 e Jogos Mortais 3, foi anunciado para retornar na direção. David Heckel, que atuou como designer de produção dos dois filmes anteriores, foi oferecido para dirigir o filme, mas no dia em que recebeu a oferta, sua esposa foi diagnosticada com câncer. Os produtores ofereceram-lhe funções de diretor em Jogos Mortais 5 e Jogos Mortais 6. Bom, Whannell não estava interessado em escrever mais filmes da franquia Jogos Mortais. A Twisted Pictures procurou novos roteiristas e ideias para o quarto filme da franquia Jogos Mortais, tornando o primeiro filme a não ser roteirizado por ele. Um executivo descobriu Marcus Dustin e Perk Melton e leu o roteiro de The Night Man. Então, o executivo achou que o roteiro da dupla poderia servir de prequel do primeiro filme, detalhando um acontecimento traumático no início da vida de John Kramer, ou Jigsaw. No entanto, os produtores Mark Burker e Oren Coxless não quiseram fazer uma prequel e abandonaram a ideia. Porém, o roteiro levou a Dustin e Melton a serem contratados como roteiristas para escrever os próximos capítulos da franquia. Thomas Felton também se juntou a Dustin e o próprio Melton como roteiristas do filme. Merrick Possible foi contratado para escrever um determinado momento do filme. Vamos falar agora sobre como foi o resultado de bilheteria de Jogos Mortais 4. O filme arrecadou em torno de 63 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá faturou em torno de 76 milhões adicionais em outros mercados, elevando um total mundial de 139 milhões de dólares ao redor do mundo. Vamos agora de algumas curiosidades sobre Jogos Mortais 4. Esse é o primeiro filme da série a não ter a presença do co-criador Leaf Whannell entre os roteiristas. No rascunho original de Jogos Mortais 4, Strom estava trancado no final do filme na sala com as peças de quebra-cabeça que foram cortadas de todas as vítimas de Jigsaw. O roteiro implicava que ele deveria montar algum tipo de quebra-cabeça usando essas próprias peças. Durante uma cena na clínica de Jill, um personagem chamado Derek é visto ao fundo assistindo a uma briga entre Cecil Adams e Gus Colliard. Derek é interpretado pelo ator Devon Bostick, que mais tarde retornou à franquia como Brent Abbott em Jogos Mortais 6. Embora os produtores quisessem que Donnie Wahlberg reprisasse seu papel, sua agenda o tornou indisponível e seu personagem não foi incluído no roteiro original. No entanto, após o início das filmagens, sua agenda foi liberada e o roteiro foi reescrito para incluir o seu personagem. O personagem da Tracy desaparece do filme sem uma resolução específica. Embora esteja implícito que ela também foi sequestrada, este enredo permanece ambíguo. As revisões
revisões no roteiro resultaram na redução de tempo de tela da sua personagem. Nos primeiros rascunhos, a esposa de Rick seria de fato o alvo do jogo e seria suspensa na armadilha de blocos de gelo. Depois que Donnie Wahlberg concordou em repetir seu papel, a sequência do bloco de gelo foi reescrita. A personagem de Tracy foi abandonada como incentivo para Rigg pesquisar pela cidade. O roteirista Perry Melton queria que Rigg se juntasse a Hoffman para dar continuidade ao legado de Jigsaw no final, mas a intromissão executiva impediu isso. Agora vamos aqui conversar sobre o que eu acho sobre Jogos Mortais 4. Eu acho que a partir desse filme aqui, Jogos Mortais irá se tornar não mais aquela franquia de terror que conhecíamos, mas apenas filmes que postam no piloto automático. A pretensão desse projeto, ao se utilizar dos mesmos conceitos dos filmes anteriores, é inacreditável. Aqui, a direção de Darren Bousman é falha, as execuções das ideias são totalmente mal desenvolvidas, o roteiro é bem qualquer coisa e, apesar de gostar de alguns elementos visuais, principalmente como a edição, tem um ótimo trabalho aqui. Tudo é feito de uma maneira muito mal feita. O agente Rick, interpretado por Larry Bench, nunca foi um grande personagem nessa franquia, e a forma como o personagem é introduzido querendo salvar todos é feita de uma maneira muito gratuita, e a interpretação do ator não é tão boa assim, apesar que acho que em mãos de um diretor melhor, eu acho que ele sobressairia muito melhor em cena. A cena que ele ajuda a mulher lá, ainda em seu apartamento, é muito mal feita, e apesar que as cenas do gordinho pilantra tenham uma resolução até interessante, o filme se perde completamente no foco, e depois, na resolução final, descobrimos que o agente Hoffman embolou a coisa toda, e o filme tenta dar aquele plot twist pra gente descobrir quem estava por trás daquelas coisas. É feita da maneira mais inútil e mais mal desenvolvida. Enfim, temos ainda aqui alguns pontinhos aqui, como por exemplo o Peter Storm e a Agente Pérez. São personagens que são muito mal colocados em cenas, eles não têm um desenvolvimento muito interessante, cara, são coisas tão inúteis que não faz o menor sentido. E arrecadando em torno de 63 milhões de dólares com orçamento de 10 milhões, os estúdios aprovaram mais uma sequência para o ano seguinte. Jogos Mortais 5 é um filme de terror de 2008, dirigido por David Heckel em sua estreia na direção em longas-metragens e escrito por Perry Melton e Marcus Dustin. É o quinto filme da série de filmes Jogos Mortais e sequência de Jogos Mortais 4 de 2007. Estrelado por Tobin Bell, Costa Magdello, Scott Patterson, Beth Russell, Mark Houston, Julian Benz, Carlo Rota e Megan Good. Marcus Dustin e Perry Melton, os roteiristas de Jogos Mortais 4, voltaram para escrever essa sequência. As filmagens ocorreram em Toronto de março a abril de 2008. Jogos Mortais 5 foi lançado pela Lionsgate Filmes nos Estados Unidos em 24 de outubro de 2008. E vamos conhecer essa maravilhosíssima história de Jogos Mortais 5. O assassino condenado Ted Bessers acorda acorrentado a uma mesa sobre uma lâmina de pêndulo. Uma fita de vídeo informa que ele pode se libertar esmagando as mãos entre duas pressões. Ele faz isso, mas a lâmina ainda desce e
corta ao meio enquanto alguém observa através de um buraco na parede. No presente, depois de ser trancado na enfermaria do Ferriston pelo detetive Mark Hoffman, o agente do FBI, Peter Strom, escapa por uma porta escondida, mas é atacado no túnel por uma figura com uma máscara de porco. Ele acorda com a cabeça lacrada em uma caixa cheia de água, mas realizando uma traqueotomia com sua caneta. Do lado de fora, o agente Hoffman entrega Corbett Devlin à polícia e afirma que eles são os únicos sobreviventes, mas fica chocado quando Strom também é trazido vivo. Durante uma coletiva de imprensa, Hoffman é promovido a tenente detetive e creditado por encerrar o caso Jigsaw. Ele encontra um bilhete em seu escritório onde se lê: "Eu sei quem você é", e fica sabendo da morte da agente Lindsay Pérez, enquanto pega o celular de Strom na sala de evidências da polícia. No hospital, Strom diz a Hoffman que as últimas palavras de Pérez foram "Detetive Hoffman", e questiona como ele escapou da fábrica. Depois de ser colocado em licença médica pelo seu chefe, Erickson, Strom, desconfiado de Hoffman, decide descobrir seu envolvimento com Jigsaw e pega arquivos de casos das vítimas anteriores do próprio Jigsaw para pesquisá-lo por conta própria. Em um nível de esgoto subterrâneo, 5 pessoas, Ashley, Reed, Charles, Luba e Malik, acordam com coleiras presas no pescoço, conectadas por cabos a um conjunto de lâminas montadas nas paredes atrás delas. As chaves das coleiras estão em uma caixa de vídeo individuais espalhadas pela sala. A fita de vídeo informa que estão todos conectados e precisam realizar vários testes para sobreviver. Então, eles são instruídos a fazer o oposto, de seguirem seus instintos durante os jogos. Todos sobrevivem ao primeiro jogo, exceto Ashley, que não consegue recuperar a chave e é decapitada quando as coleiras se retraem. Na segunda sala, que está cheia de explosivos e um cronômetro, Malik, Bridge e Luba recuperam as chaves dos abrigos antiaéreos colocados às paredes, deixando Charles morrer quando o cronômetro expirar e os explosivos detonarem. Na terceira sala, Bridge mata Luba e ela e Malik conectam seu cadáver a 5 cabos para completar um circuito elétrico que destranca a próxima porta. Na última sala, Malik e Bridge encontram uma máquina equipada com 5 serras e um corpo que requer 10 litros de sangue para abrir a porta final. Eles percebem que todos os testes anteriores poderiam ter sido concluídos sem vítimas se trabalhassem juntos e descobrirem conexão entre eles. Todos estiveram envolvidos em um incêndio em um prédio que matou Malik e Bridge concedem uma trégua e cada um corta um braço nas serras para fornecer o sangue necessário para abrir a porta. Tudo isso, o agente Strom descobre que Mike Hoffman matou Bester como vingança pelo assassinato de sua irmã e fez com que parecesse um jogo de quebra-cabeça para escapar impune do crime. É revelado através de flashbacks que mais tarde ele foi sequestrado por John Kramer, que chantageou Hoffman para se tornar seu primeiro aprendiz. Olha aí as jogadas de Jogos Mortais aí, gente. Também é revelado através de flashbacks que Hoffman ajudou John Kramer no sequestro de Paul Lerley, bem como ajudou John Kramer a montar a casa de gás nervoso em Jogos Mortais 2. Strom conclui que todos deveriam morrer na fábrica, exceto Corbett e Mike Hoffman, que pareciam como super-heróis. Um outro lugar, as atividades de Strom atraem a preocupação de Erickson, que aumenta ainda mais quando a ex-esposa de John, Jill Tuck, que recebeu uma caixa e uma fita de vídeo do testamento de John, se aproxima dele e afirma que Strom a está perseguindo. Depois que Hoffman conta a Erickson sobre a teoria de Strom sobre um segundo cúmplice, Erickson
tenta ligar para ele. Hoffman intercepta a ligação do telefonema de Strong e desliga imediatamente. Agora, suspeitando que Strong esteja envolvido, Erickson faz com que um de seus agentes rastreie o sinal do seu telefone. Seguindo o sinal para uma sala de observação do jogo do esgoto, Erickson encontra o telefone e seu próprio arquivo pessoal, ambos plantados por Hoffman. Ele também encontra Bridge e Malik ainda vivos e pede atendimento médico, antes de colocar o boletim informativo sobre Strong, convencido de que ele é o sucessor de Jigsaw. Enquanto isso, Strong segue Hoffman até a casa de gás nervoso reformada e encontra uma sala subterrânea contendo uma caixa cheia de cacos de vidro quebrados e uma fita adesiva. Hoffman usa Strong ao entrar na caixa, mas ele interrompe e embosca Hoffman, quem ele sela na caixa. Strong acredita que finalmente pegou Hoffman, mas a porta da sala se fecha e as paredes começam a se fechar, enquanto a caixa é baixada para o chão. Strong termina de reproduzir a fita e transmitir as fitas editadas para enquadrá-lo como aprendiz de Jigsaw. Hoffman desce com segurança sobre o chão enquanto Strong é esmagado até a morte e fim de filme. Jogos Mortais 5 é um filme muito medíocre. Acho que tudo que eles fazem aqui em entrelaçar alguns pontos entre o Peter Storm e o agente Hoffman é algo realmente muito forçado e não faz o menor sentido. Tanto a trama, a direção, a montagem e como as coisas são feitas aqui é feito de uma maneira muito mal escrita, muito mal feita e não tem aqui ideias boas suficientes. Ainda assim, eu ainda acho a direção do diretor desse filme aqui muito melhor do que dos filmes anteriores. Tem aqui alguns pontos interessantes. Inicialmente a gente vai vendo que a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a clínica da Jill e alguns flashbacks que o filme vai entrelaçando a respeito do próprio John Kramer e como o Mark Hoffman ele vai sendo lecionado pelo próprio Jigsaw, né, o John Kramer e tal. É um filme que tem aqui algumas coisas minimamente legais, só que é um filme muito ruim. Tem aqui um péssimo trabalho de roteiro. Os personagens, né, as vítimas dos jogos são muito ruins atuando assim. Tanto que depois que você termina esse filme, você realmente não sabe de quem são aqueles personagens. É um filme que poderia até poderia sim, ver aqui que tem um ou outro aqui que tem aqui em quesitos de personagens mesmo, só que é feito de uma maneira muito idiota, de uma maneira muito boba. A primeira morte, inclusive, eu acho muito interessante, do Seth, né? Do Paston, né, o cara que matou a irmã do agente Hoffman. Só que assim, cara, é um filme tão perdido e ele não sabe estruturar bem as suas ideias. Mas fazendo aqui um retorno significativo para a franquia, é óbvio que eles iriam fazer mais uma sequência. Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo, nosso resumindo a franquia, que aí eu vou falar de Jogos Mortais 6, 7, 8 e o 7, que é o 3D, o 8, que é o Jigsaw, né, os Jogos Mortais Jigsaw, e a gente já finaliza com o Espiral, o legado de Jogos Mortais com o Chris Rock e o Samuel L. Jackson. Mas aí vai ser lá pra próxima semana, beleza? Se você gostou desse vídeo e se você está gostando dessa nossa maratona de Jogos Mortais, e se você quer que esse quadro traga outras franquias, não somente do terror, deixe aqui um comentário, já deixe um like, e se você não é inscrito ou se você estava perambulando pelo YouTube e acabou
vendo esse vídeo ainda no mês de junho. Mas eu acho que até em julho a gente já chega aí aos meus inscritos. Compartilhe com aquelas pessoas que gostam de filmes de terror, filmes de Jogos Mortais, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima Jota Críticas. Valeu! E até o próximo resumindo a franquia de Jogos Mortais. Brincadeira, vai ter uma lista aí que eu vou lançar para o mês do Orgulho LGBT, mas é isso aí, pessoal.